Saudações, meus amigos. Estamos de volta aqui com o sistema articular e falaremos delas agora, né? As articulações sinoviais, que têm uma importância funcional magnífica, pois elas sim, essas promovem movimentos, essas são de artroses, são as que nós encontramos em maior quantidade no corpo humano e certamente, como elas produzem movimentos, terão uma estrutura pouco mais complexa do que as articulações fibrosas e cartilagíneas já apresentadas a vocês no canal. Mas vamos lá, vamos conversar sobre as articulações sinoviais. Então, como falávamos, são as que existem em maior quantidade no corpo humano e as mais importantes sob o ponto de vista funcional, né? Sob o ponto de vista funcional, destaca-se aí porque ela, como disse, promove movimentos. São constituídas, pessoal, por certas características que as distinguem das demais articulações, como, por exemplo, a presença de cavidade articular entre os ossos que se articulam. Percebam aí, há uma distinção aí muito substancial, que é a presença da cavidade articular, algo que nas articulações fibrose e cartilagínea não há, mas nas sinoviais sim. E essa característica, pessoal, o fato de haver cavidade articular, confere às articulações sinoviais ampla liberdade de movimentos. E assim, classificamos funcionalmente as articulações sinoviais como diartroses. O que são faces articulares? Notem, mais uma vez aparece esse elemento, esse componente aí, que nas articulações tem ainda maior significado. Vamos lá. Faces articulares são as áreas específicas dos ossos que entram em contato numa articulação. Então, cada face articular é revestida por cartilagem hialina. Então, cartilagem hialina que é escorregadia, lisa, própria para o movimento. Então, faces articulares são essas áreas específicas dos ossos que se conectam numa articulação. Olha aí, a cartilagem hialina recobre essas faces articulares dos ossos com uma superfície escorregadia e lisa, ou seja, própria para o movimento, né, pessoal? Ela reduz o atrito entre os ossos, né, durante o movimento e auxilia na absorção de impactos. Mas é claro, né, pessoal, a cartilagem hialina das faces articulares não é lá uma estrutura que se deva sobrecarregar, né? Nós precisamos dar descanso a essa cartilagem também. E uma outra coisa, o desalinhamento dos ossos é um péssimo negócio para essas cartilagens tão delicadas, né? É claro, não é só o desalinhamento ósseo. Desalinhamento ósseo, a má postura, o sobrepeso, a obesidade, a fraqueza muscular devido ao sedentarismo, uma série de situações. É multifatorial. O que vocês veem aí é uma articulação do cotovelo, vista anterior, né? O sujeito está em posição de descrição anatômica. E verifique aqui, pessoal. Isso aqui que eu estou circundando é a cápsula articular. Nós falaremos dela com mais detalhes no decorrer. Mas essa aqui é a cápsula articular. E ela normalmente é fortalecida com esses elementos aqui, que eu denomino ligamentos. São como cordões. Se eu olho essa ilustração aqui, pessoal, eu penso em que funções a cápsula articular tem. Ela mantém os ossos unidos, né? Junto com os ligamentos, mantém os ossos unidos, mantém os ossos articulados, né? Então, é uma estrutura muito importante. E observe, se eu pegar o bisturi e dissecar essa cápsula articular e tirá-la, nós a veremos assim. Aqui não, aqui já é vista posterior. Mas assim é a vista anterior. Essa é a vista tendo em vista que eu tirei a cápsula articular. Mas o que eu quero ver aqui, pessoal? Eu quero dizer para vocês que, ao tirar essa cápsula articular, eu mostro, eu evidencio um espaço interno da articulação. Eu evidencio
o espaço entre os ossos que estão se articulando, espaço esse que eu denomino cavidade articular. E o que eu mostro também? O professor Frank Netter, ilustrações dele, desenhou aqui, ó, pintou, veja, esse acinzentado, esse azulado, são as cartilagens. Então, essas áreas que estão revestidas por cartilagem, eu denomino faces articulares. E nota que o professor Netter desenhou com tanta maestria que está lisa, parece realmente ser escorregadia e brilhante. Isso aqui é próprio para o movimento, pessoal. Contudo, essa cartilagem sempre terá saúde se, né, uma das contribuições é da sinóvia, que é um líquido viscoso, parece uma clara de ovo crua, que mantém lubrificada essa cartilagem tão delicada. Sinóvia, hein, pessoal? Líquido sinovial é o nome desatualizado. Fica o alerta. Bom, a estrutura das articulações sinoviais, nós vamos citar os componentes mais importantes, pelo menos. Vejamos. A cápsula articular envolve uma articulação sinovial, circunda a cavidade articular e une os ossos da articulação. Meus queridos, nós acabamos de ver isso. Olha aqui. A cápsula articular é um envoltório da articulação sinovial e envolve a cavidade articular e as faces articulares. Ela é reforçada, como lhes falei, normalmente reforçada por ligamentos. De que é constituída a cápsula articular? A cápsula articular é constituída por duas camadas, pessoal. Uma mais superficial, eu chamo de membrana fibrosa. Uma mais profunda, chamo de membrana sinovial. Veja aí, a membrana fibrosa é mais forte, é mais espessa, né? Mais grossa, mais superficial e pode ser reforçada por ligamentos, conforme nós comentamos agora há pouco. Já a membrana sinovial, mais profunda, mais delicada, muito vascularizada e muito inervada. Olha a função nobre da nossa membrana sinovial: produzir sinóvia. Sinóvia, repito, é um fluido que lubrifica as cartilagens das faces articulares. Veja um detalhe, né, pessoal? Membrana sinovial fina, vascularizada e inervada. Então, quando você sofre uma entorse de energia considerável nas suas articulações, é provável que você tenha também a torção da sua membrana sinovial. E, dependendo da energia empregada ali, você vai ter sangramento, né, uma ruptura dessa membrana. Ela é fina, muito vascularizada e vai doer bastante, pessoal, porque ela é inervada. Olha só o esqueminha do livro Gray, da anatomia, né? Uma bíblia, aquele grosso, com capa marrom. Veja bem, pessoal, uma articulação, digamos aí, interfalângica, sofreu um corte no plano coronal, tirou-se a parte anterior e ficamos com isso aqui. Olha o que temos aí. Face articular. Outra face articular. Notem que os autores sempre colocam aí um tecido azulado para representar essa face articular que está revestida por cartilagem hialina, ok? Notem, entre os dois ossos, pessoal, olha o tal espaço entre eles, que os outros tipos de articulações não têm. Este espaço é denominado cavidade articular. Aqui, pessoal, onde eu passo aqui a setinha, esse branquinho grosso, membrana fibrosa, lembra? É a camada mais superficial que constitui a cápsula articular, membrana fibrosa. E mais profundamente, aqui representado em vermelho, membrana sinovial, lembra? Fina, muito vascularizada, muito inervada e que produz sinóvia. E a sinóvia, pessoal, estará aqui na cavidade articular. Tranquilo? Aqui um outro exemplo de articulação, né? Aqui um corte histológico bonito da membrana fibrosa e o que seria a membrana sinovial. Membrana sinovial, representada aqui, mais profunda, com maior intimidade para a cavidade articular, enquanto a membrana fibrosa é mais
superficial. Olha a face articular da cabeça do húmero, olha a face articular da cavidade glenoidal. Beleza? Aqui, ó, um pouco da cavidade articular. Todo esse espaço preto é a cavidade articular. A membrana sinovial, pessoal, como já dito, secreta sinóvia. O que é sinóvia? Líquido amarelo claro, viscoso, assim chamado por sua similaridade na aparência e na consistência com a clara de ovo crua. Forma uma fina película sobre as faces articulares no interior da cápsula articular. Ora, meus amigos, para que essa fina película de sinóvia nas faces articulares? Para manter as cartilagens lubrificadas e elas ficarão próprias para o movimento e exercerão o seu poder de absorção de impacto, né? E, sobretudo, de movimento, sem que elas se ressequem. Imagina uma cartilagem articular sem a lubrificação da sinóvia. Elas vão tender a ressecar e sofrer erosões com maior facilidade. Olha aí as funções da sinóvia. Para que serve a sinóvia? Perdão, este fluido, este líquido viscoso? Redução do atrito entre as faces articulares, absorção de impactos, fornecimento de oxigênio, olha que importante isso, pessoal, e nutrientes para a cartilagem articular, bem como remoção do dióxido de carbono, que é um resíduo metabólico, e outros resíduos produzidos pelos condrócitos. Condrócitos são células da cartilagem, né? Então, veja que nobre esta função aqui da sinóvia de fornecer oxigênio e nutrientes para a cartilagem. Por quê, pessoal? Porque nós já vimos, a cartilagem é avascular, não tem suprimento sanguíneo para justamente oferecer oxigênio e nutrientes para a cartilagem. Bom, muitas articulações, pessoal, contam em sua estrutura com ligamentos extra e intracapsulares. Eu comentei com vocês, né, em slides anteriores, que a cápsula articular, ela normalmente recebe o reforço de estruturas com o nome de ligamentos. O ligamento é como se fosse um cordão, pessoal. Ele faz o que o próprio nome denomina. Ele liga um osso no outro. Ele é fixo nos ossos, né? Melhor dizendo, ele é fixo nos ossos, perfeito. Eita, gaguejando, Luciano? Ele é fixo nos ossos e nas cápsulas articulares também. Então, eles reforçam o papel da cápsula articular, que é manter os ossos articulados, correto? Esses ligamentos extracapsulares situam-se fora da cápsula articular e são exemplos os ligamentos colateral tibial e o ligamento colateral fibular, ambos nos joelhos, pessoal. Os ligamentos intracapsulares ocorrem dentro da cápsula articular. Temos como exemplos também nos joelhos o ligamento cruzado anterior, muito lesado, né, nos diversos esportes, e o ligamento cruzado posterior. Então, falando de uma forma mais tranquila, os ligamentos extracapsulares estão fora da cápsula articular, reforçando a cápsula. Os ligamentos Os ligamentos intracapsulares estão na cavidade articular, reforçando ainda mais a união dos ossos. Olha aí essa ilustração aqui, professor Frank Netter, e eu destaco apenas este ligamento colateral fibular. Muita gente fala ligamento colateral lateral, mas a nomenclatura correta é ligamento colateral fibular. Veja bem a relação dele aqui com a cabeça da fíbula. Esse ligamento colateral tibial, né? Está preso na tíbia. Notem, pessoal, que esses ligamentos, veja bem onde eles estão colocados. Eles vão impedir o deslocamento da tíbia do jeito que eu estou fazendo aí, ó. Lateral. Vai impedir que a tíbia dance, né? Falando assim, nessa direção. Notem aqui, pessoal, o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior, imediatamente posterior a ele. Esses dois ligamentos, a grosso modo,
impedem que a tíbia se desloque anteriormente e posteriormente. Então, esses ligamentos vão ajudar e muito num elemento funcional chamado estabilidade articular, que é conversa aí para outras aulas, para outros foros. Olha aqui, pessoal, aproveitando a ilustração, isso aqui é um menisco, menisco lateral. Lembra, a fíbula está lateral, esse menisco é lateral. Aqui o menisco medial. Aqui a vista posterior do joelho, né, com os meniscos medial e lateral, o ligamento colateral fibular, o ligamento colateral tibial e aqui o ligamento cruzado posterior. Não, tem que ter outro ligamentozinho aqui, né? Ligamento menisco femoral posterior, mas nesse momento não é o nosso foco, né? Numa outra apresentação, com interesse da educação física e da fisioterapia, sobretudo, ou da medicina, no que diz respeito a sistema locomotor, nós podemos conversar sobre isso. Pessoal, no interior de algumas articulações sinoviais, como no joelho, encontramos estruturas constituídas por fibrocartilagem. E onde elas se localizam? Entre os ossos que se articulam. Nós denominamos esses elementos de discos e meniscos articulares. Luciano, como assim? Pessoal, disco e menisco articular são a mesma coisa. Porém, especialmente nos joelhos, eu chamo essas estruturas fibrocartilagíneas que estão entre fêmur e tíbia, ali eu chamo de meniscos articulares, ok? Quais são as funções de um disco articular, de um menisco articular? Pessoal, eu já comentei, estabilidade articular. Até porque os meniscos e os discos articulares, eles darão uma maior congruência para as faces articulares. Essa é uma outra função, dar melhor congruência para as faces articulares. Porque, por exemplo, lá no joelho, né, deixa eu ver aqui uma figura, olha só, os côndilos femorais são grandes e arredondados para côndilos tibiais que são pequenos e rasos. Então, Papai do Céu, ou seja, em quem você acreditar, colocou aqui os meniscos articulares para quê? Para melhorar o encaixe, melhorar a congruência. Além disso, pessoal, né, além da estabilidade articular, da melhora da congruência entre as faces articulares, você também tem o amortecimento ou absorção de impactos entre as faces articulares. Funções aí dos discos e meniscos. E aí, novamente, o joelho, né? Aqui, uma ilustração bem legal. Veja, côndilo femoral, côndilo tibial e há o menisco aqui, ó, para o encaixe ser melhor. Isso provê, além de estabilidade à articulação, provê também um melhor encaixe, né? A congruência melhor e também a absorção de impactos. Claro que se tem que ter cuidado com esses impactos. Aqui são tipos de lesões. Era uma aula de ortopedia ou para educação física e fisioterapia. Esses elementos, né? Porque aqui você tem uma lesão mais central no menisco, isso vai ter uma configuração de prognóstico A ou B, e aqui, numa zona mais periférica, você vai ter um outro tipo de prognóstico. É assunto para locomoção. Pessoal, olha um disco articular, aqui a articulação temporomandibular, retirou-se aqui, né, o arco zigomático. Você tem aqui a face articular do osso temporal e a face articular da mandíbula. Veja o que tem entre os dois, um disco articular, ok? Então, o disco articular, veja a face articular da mandíbula, pequena, arredondada. Já a face articular do osso temporal é diferente, né? Maior. Então, vem esse disco articular para causar o melhor encaixe das faces articulares, para amortecer o impacto e também para estabilidade da articulação. Muitos dos problemas desta articulação temporomandibular podem se dar por conta do disco articular. Pessoal, articulações sinoviais simples e composta. O que é isso? Pessoal, articulação sinovial simples
é aquela articulação em que participam duas faces articulares. Por exemplo, a articulação do ombro tem a cavidade glenoidal da escápula e a cabeça do húmero. Okay? A articulação temporomandibular que nós vimos agora há pouco. Duas faces articulares, né? A do osso temporal e a da mandíbula. E a articulação sinovial composta? A articulação sinovial composta, pessoal, tem 3 ou mais faces articulares constituindo aquela articulação. Então, a articulação do cotovelo, que tem o capítulo do húmero, a tróclea do húmero, a incisura troclear da úmero, e por aí vai. Tudo isso é face articular. A articulação do joelho, que tem a face articular da patela, a face patelar do fêmur, os côndilos da tíbia e do fêmur. Então, joelho, cotovelo, a radiocarpal, que tem ali as faces articulares do rádio, do escafoide e do semilunar, são articulações compostas. As simples têm duas faces articulares. Exemplo, articulação do quadril entre o fêmur e o osso do quadril, articulação do ombro entre o húmero e a escápula, articulação temporomandibular entre o temporal e a mandíbula. E aí são os diversos exemplos que nós comentamos agora. Galera, acabamos com o sistema articular, vem aí o sistema muscular, fiquem ligados, coloquem suas sugestões, comentários, críticas, enfim, curta lá o canal e vamos produzir mais aulas aí, tá bom? Um forte abraço, cuidem da saúde.